perdão por todo o povo. Irmãos, eu quero falar um pouquinho, um minutinho. Se você tem a Bíblia em casa, abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. A palavra do Senhor vai nos dizer bem assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Irmãos, a palavra de Deus nos refere de um homem chamado Naamã. Esse homem, ele era um general. Ali ele tinha dinheiro, tinha fama, mas só que tinha um problema. Ele era leproso. Ele tinha uma lepra, que a lepra daquela época é como se fosse um câncer. A lepra daquela época é como se fosse um câncer de hoje, que não tem cura, só vai piorando, é contagioso. Então ali esse homem, ele se encontra com essa doença. E ali eu creio que ele já correu atrás de medicamentos, até de deuses, mas não conseguia encontrar a solução para o seu problema. Muitas pessoas vai atrás de médico, vai atrás de Deus de Baal, de Mamon, vai atrás do mundo. Irmãos, devemos ver que ali aquela lepra, ele vive aflito. É como nós. A lepra pode ser espiritual em nós, o pecado em nós. E muitas das vezes procuramos algum remédio e não encontramos. Encontramos a alegria no mundo e não encontramos. Porque a alegria, o remédio está na palavra. Podemos ver que Naamã, ele tinha um pouco de exaltação, por ele ser general. Então ali uma menina que trabalhava ali, mas a sua mãe, essa menina falou de um profeta que era israelitas, estava passando, estava ali pregando o profeta israelita. Então ele se interessou nesse profeta, ele interessou a buscar a sua cura. Irmãos, eu admiro um pouco da fé de Naamã por ir atrás, porque muitas pessoas vai buscando uma solução para o teu problema, aí quando não arruma, ele desiste. Mas Naamã não. Naamã foi atrás desse homem, até porque foi um menino que falou, foi uma menina que falou para ele. Muitas vezes podia até ser que ele não desse ouvido a essa menina, falasse não e ficasse com a sua lepra. E podemos ver que ele foi atrás do profeta Eliseu. E chegando diante do profeta Eliseu, o profeta mandou os mensageiros falar: vai e mergulha 7 vezes, que será limpo. Mergulha no Rio Jordão. E ali Naamã, eu creio que Naamã, ele constrangiu um pouco, ficou muito indignado, porque era um sinal de humilhação. Deus está falando nessa noite. Se você quer adorar Ele, se você quer buscar o remédio da sua enfermidade espiritual, mergulha 7 vezes. Você tem que buscar a palavra.
Hoje nós não temos Eliseu, mas temos a palavra que ela purifica. Temos o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Irmãos, podemos ver que muitas das vezes nós buscamos atrás da nossa salvação. Busca atrás de uma solução para purificar a nossa carne espiritual, para purificar a nossa vida. E devemos entender que para ser purificado devemos humilhar, devemos mergulhar 7 vezes, devemos humilhar diante do Pai. Porque Naamã, o que Naamã esperava é aquele profeta botar a mão na cabeça dele e ser purificado, ser limpo. O Senhor Jesus está falando, mas não. É preciso uma humilhação. É preciso mergulhar na água. Vocês acham por que há o batismo com água? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo com água é para arrependimento de pecado. Já é para isso, para purificar a sua lepra. Naamã podia ter o dinheiro para comprar um colchão, mas ele não tinha, mas o colchão não ia dar o sono. Ele podia ter um dinheiro para comprar um crucifixo e pôr na parede, pôr no pescoço, mas o crucifixo não ia dar a fé. Ele podia ter o dinheiro de comprar um remédio, mas o dinheiro desse remédio não ia te dar a saúde. Por isso que eu falo, Deus não dar, não é aquilo que nós quer, mas aquilo que nós precisa. Então, o que Naamã queria é ser curado e pronto e ir embora. Mas Deus fala, não, você precisa de uma humilhação. Deus vê que nós precisamos de uma humilhação. E por isso então que ele convidou Naamã para mergulhar no rio 7 vezes. Deus já sabia que aquilo em Naamã, ele tinha um pouco de exaltação. Então Deus já fez isso para nós humilhar. Irmãos, podemos ver que a fé de Naamã, ele merece elogio pela fé. Mas o que a Naamã queria? A Naamã queria era ser purificado, ir embora e viver outra lepra espiritual. Mas o Senhor Jesus faz a obra por completo. O Senhor Jesus faz a obra. Não é só cura física, mas cura espiritual. Jesus está perguntando nesta noite, quem tem um Naamã aqui nesta noite para se humilhar, para ser purificado da lepra. Porque nós temos uma lepra, cada um de nós temos uma lepra, nem que for pouquinho, mas tem espiritual. Por isso ele convida para nós curar da lepra. Teve um encontro. Tem muita pessoa que fala, não, se não vai para a igreja pelo amor, vai pela dor. Não existe ir para a igreja pelo amor. Quem vai falar, não, eu vou para a igreja porque eu quero, não. Se você está no mundo, há um verdadeiro encontro. Naamã ele foi curado. Ele serviu a Deus, ele foi pela dor. Todas as pessoas, ela vai para a igreja pela dor. Sabe por quê? Porque quem vai pelo amor? Já pensou? O ímpio lá bebendo, aí o ímpio fala, hoje eu vou lá para a igreja, porque eu amo Jesus. Não, há um encontro. Vai aparecer alguém para chamá-la, vai aparecer alguém para convidá-la. Igual a menina apareceu a Naamã e falou. Quantas vezes a palavra aparece, fala para nós purificar.
Eu fico imaginando Nicodemos, doutor da lei, instruído. Como que eu faço para entrar no reino do céu, Jesus? Jesus fala para Nicodemos: é necessário nascer da água e da vida. Quem não morrer para a velha vida, quem não subjugar a carne e matar os seus desejos, não entra no céu. Podemos ver que até Nicodemos teve um encontro com o Senhor. Naamã teve um encontro com Eliseu, o profeta. Mas Naamã, ele podia pensar que ele teve um encontro com Eliseu, o profeta. Mas Naamã teve um encontro verdadeiramente com Deus. Naamã teve verdadeiramente um encontro com o Senhor Jesus. Irmãos, podemos ver que a lepra que está em nós não é a física que estava em Naamã, mas pode ser a espiritual que estava no coração de Saul. Pode ser a espiritual. Irmãos, podemos ver que todas essas pessoas grandes se tornam pequenininhas diante do Pai. Oh, irmãos, podemos ver o mover do Senhor na vida de Naamã. E agora vamos olhar Eliseu. Eliseu é um profeta. Quantas maravilhas Eliseu fez, mas por Cristo, deu lugar a Cristo. Eliseu fez tantas coisas maravilhosas. Eliseu fez um machado flutuar. Irmãos, podemos ver que muitas vezes nós pensamos que a nossa lepra é curada só de nós pedir perdão a Deus. Não. Muitas das vezes a nossa lepra é curada quando nós humilhamos. Porque quando nós choramos, não temos lágrima, o Senhor acolhe a nossa lágrima. Então, o que podemos ver é igual aquele versículo na Bíblia: me levo para os altos montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Então Naamã, ele estava procurando o seu socorro. Quantos que está procurando o seu socorro? Que nós venhamos entender. Que nós venhamos entender que tantas coisas que nós fazemos não é nada. O que nós fazemos não é nada para Cristo. Podemos ver das 7 igrejas, a que agradou foi a Filadélfia. É claro que tinha umas igrejas que algumas pessoas ainda estavam, mas a outras não. Podemos ver que a palavra de Deus fala em Apocalipse: como guardastes a minha palavra na minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação, que há de vir para tentar todos que habitam na terra. Então, quando nós for purificados da lepra espiritual, devemos guardar a palavra de Deus, devemos obedecer a palavra de Deus. Quantas pessoas acham que tem isso, tem aquilo, mas está leproso espiritualmente. Está na igreja, mas seu coração está leproso. O Senhor Jesus quer tirar essa lepra. O Senhor curou aquela lepra de Naamã. Mas sabe por quê? Porque Naamã deu lugar. Naamã teve um esforço, deu um lugar de ir até lá. Na Bíblia fala que na hora que Naamã recebeu o recado do profeta Eliseu de mergulhar 7 vezes nas águas,
Naamã indignou. É como nós, quando nós viemos para a igreja, aí como nós vemos a doutrina da palavra do Senhor, nós desanimando, nós ficamos meio, será que eu sigo? Porque a palavra para entrar no reino do céu é necessário ser curado a lepra. Às vezes Naamã queria uma facilidade, só que Naamã, ele estava correndo um grande risco, sabe por quê? Porque se ele não mergulhasse na água do Jordão, ele ia morrer com aquela lepra. Mas aí se ele mergulhasse, ele saía limpo. É como se nós entregar a nossa vida para Jesus, porque a palavra do Senhor Jesus fala que o sangue do Senhor Jesus há poder para purificar todo o pecado. Então se nós entregar a nossa vida para Jesus, vamos ser transformados. Mas se nós não entregar, mas nós devemos entregar de corpo e alma e espírito, porque muitos entregam a alma para Jesus só por metade. Ei, o Senhor Jesus está falando, sabe por quê? Jesus não agradou da oferta de Caim, porque era de qualquer jeito. A oferta de Caim é de qualquer jeito, e a oferta de Abel era completa. Então o Senhor Jesus quer por completo, quer a oferta por completo. Muitos entregam a alma para Jesus, o espírito para Jesus, mas não entrega o corpo, mas não santifica o corpo. Irmãos, a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer em Filipenses 3,13: não que eu alcancei a perfeição de forma alguma, mas uma coisa que eu faço, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, Deus apaga o passado de Naamã. Deus está falando nesta noite, Deus quer apagar o passado de crente, purificar a lepra e pagar o passado de crente. Aramanda, Ramicóvia, dá lugar para o Espírito Santo. Vamos dar lugar para o Espírito Santo. Ei, podemos ver que Eliseu podia falar: não, Naamã é o general, peraí, não precisa ele passar por isso tudo não. E ali Naamã podia orar e ali libertar a lepra, mas o Senhor Jesus sabia que Naamã precisava mesmo de uma lepra. O Naamã precisava mesmo ser curado, de uma lepra espiritual que ele tinha, porque a carnal, ele podia se arrepender dos seus pecados e podia morrer, mas seria salvo. Mas Deus olhou e viu que a lepra nele mais perigosa que estava é a espiritual. Muitas vezes temos um câncer, estamos passando por uma luta, devemos entender que a nossa lepra mais perigosa, se nós não curar ela, é a alma, porque o corpo você morre. Se você tiver com a vida consertada, você sobe para o céu. Então Jesus queria mais curar a lepra espiritual de Naamã. E Jesus sabia que a lepra de Naamã espiritual que ele tinha era uma exaltação. Você viu? Tem crente que a sua lepra espiritual é exaltação, e que nós venhamos tirar toda a exaltação da nossa vida, que nós venhamos tirar tudo aquilo que impede de nós buscar. Porque Naamã, ele era impedido de fazer as suas coisas por causa daquela lepra. Quantos crentes não estão sendo impedidos de fazer algo por causa da sua lepra espiritual?
Podemos ver que Eliseu, se fosse outra pessoa, o que ia fazer? Não ia nem deixar Naamã ir lá não, ia lá em Naamã, e ali curava Naamã. Mas ali nós devemos entender que Deus estava usando Eliseu. Não era Eliseu que mandava nele, mas o Espírito Santo. Então podemos ver que quantas pessoas vêm para a igreja, está com a sua lepra, e ali o Senhor Jesus cura a física e a espiritual. Mas a passado um tempo ele passa a ter o gozo do pecado. Podemos ver que Moisés, ele foi criado um pouco da sua parte. O seu povo não era o seu povo na verdade. Não eram os judeus, o povo dele. Então você vê que Moisés falou: é melhor sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado e ir para o inferno. Então, às vezes era melhor Naamã ficar com aquela lepra do que ele ser curado e voltar às suas mesmas práticas de que não era. Mas o que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus conhece os nossos corações. O Senhor Jesus curou a sua lepra física e também a espiritual. Fez ele humilhar. Fez ele humilhar diante do Deus verdadeiro. Quantas vezes estamos com a lepra e nós não sabemos? Porque a sorte de Naamã, porque a sua lepra ali, ele soube, ele sabia da sua lepra. Então quantos de nós não estão sabendo da nossa lepra que está no nosso coração? Que nós venhamos tomar mais cuidado. Irmãos, será se tem Eliseu ainda nesta terra para curar os Naamã? Será se tem? Irmãos, a palavra do Senhor Jesus é só até aqui. E que vocês venham guardar os seus corações. E que o Senhor Jesus venha transformar as suas vidas, venha abençoar. E que a cada dia nós venhamos aproximar um pouquinho de Deus. Venha aproximar um pouquinho de Jeová. Irmãos, me perdoe se eu falei alguma coisa errado. Eu só não peço perdão por a palavra, porque a palavra ela não erra. A palavra de Deus ela não falha. Mas eu peço perdão só se eu falei algo errado, porque eu sou novo na fé. Mas perdão pela palavra, jamais nós devemos pedir perdão, porque a palavra de Deus ela não erra. Que a paz do Senhor Jesus venha estar com todos vós. Que o Senhor Jesus venha capacitar vocês a cada dia mais. Irmãos, vamos fazer uma oração. A oração de purificação. Então vamos todos. Senhor meu Pai, purifica a cada dia a minha vida. Purifica cada dia os meus pecados. Senhor Jesus, que como o Senhor fez com Naamã, que o Senhor venha purificar a minha lepra espiritual. Que o Senhor venha, meu Pai, me dar ouvidos espirituais, olhos espirituais, bocas espirituais. E que quando nós mergulhar, meu Pai, mergulhar no rio, mergulhar, adorar a Ti,
Nós vamos ser renovados. Nós vamos ser libertados. Querido Deus, abençoa o teu povo que está ouvindo. Abençoa cada um. Que o Senhor Jesus venha renovar, meu Pai. Toca nesses corações. Ô meu Pai. Quantas pessoas, meu Pai, já perdeu, meu Pai, o amor. Já perdeu, Senhor Jesus, aquilo que faz, meu Pai, ser curado da lepra. Senhor Jesus, que o Senhor